Olá pessoal, bem-vindo a todos, eu sou o Dr. Marcelo Frazão, esse é o nosso canal Direita TV News. Se você quer ouvir a verdade e a explicação sobre a história do Sérgio Moro, assista ao vídeo. Se você quer achar que sabe, que entende alguma coisa de ciências políticas e tem capacidade para entender o que está acontecendo, não assista ao vídeo, tá bom? Então, para os meus alunos, em respeito aos meus alunos, eu vou fazer. Vocês sabem que até hoje eu não saio por aí dando notícia do que a mídia inventa e eu não saio respondendo. Então, eu já disse aqui 1 milhão de vezes a minha análise sobre o Sérgio Moro. E não é a minha opinião, é o que é, são fatos. O desgraçado é um lixo, E aí nós vamos explicar de novo. Eu quero dizer o seguinte, o que o Sérgio Moro fez de importante? Para resumir, para quem tem preguiça de assistir o vídeo, ele prendeu um monte de bandido? É isso? Não é obrigação de um juiz honesto? É ou não é? É? Ah, mas ninguém fez nos 30 anos. Sim, ninguém fez porque eram comunistas no poder, não tinham interesse. Aí a gente acha um cara que resolve prender bandido. Algum bandido que o Sérgio Moro prendeu tá preso? Tá preso ou tá solto? O Lula está preso ou está solto? Por que o Lula está solto? Porque foram corruptos que soltaram ele ou porque foram comunistas exatamente como o Sérgio Moro que soltaram ele? Então vamos explicar aqui para quem não entende. Quer dizer, o Sérgio Moro ocupa esse canalha, traidor, esse grande traidor. Agora já tem todo o canal aí de direita em cima do muro. Eu acabei de ver o Ítalo lá no Terça Livre, porque o Alan não tá lá falando que aqui, depois da redemocratização. Então, quem diz redemocratização é um desgraçado de um comunista. Porque no Brasil não houve redemocratização, porque nunca houve ditadura. Era democracia lá atrás do regime militar. Se era regime militar, era democracia, não tem por que haver redemocratização. Isso aqui que ocorre nos 30 anos é uma ditadura comunista silenciosa que escraviza a gente. Mas no planeta, no mundo do Bob, no mundo da Barbie em que o Moro vive, não existe socialismo ou comunismo. O desgraçado, esse traidor, está fazendo agora exatamente o que a mídia comunista quer, o que o Centrão quer, o que a esquerda comunista quer do Brasil. Ele está entregando o país nas mãos da esquerda comunista novamente. E é esse o herói de vocês. É esse o herói de vocês. O meu não. O meu tem nome. O meu é o Jair Messias Bolsonaro. E essa família de heróis. Ah, porque o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal? Sim. Por que tem que ter lá um diretor que é alinhado com a esquerda comunista? De que está há 30 anos no Brasil, no poder? Por que tem que ter um cara alinhado com a esquerda comunista que diz que o Bolsonaro é a facada, o cara deu a facada no Bolsonaro porque era um louco, isolado. Todos nós sabemos que aquilo lá foi um crime encomendado pela esquerda comunista. E é esse cara que o Moro quer que o Bolsonaro mantenha. Então vamos explicar e vamos desenhar para quem não entende. O Sérgio Moro é um comunista como outro qualquer. Ele defende o aborto, ele defende a criminalização da homofobia. Eu vou explicar. Como é que você sabe se o cara é comunista ou não? Se você é um débil mental, não sabe nada, acha que comunista é o corrupto criminoso, você, sua besta, imbecil, débil mental, tem que estudar ou calar sua boca porque você vai acabar de destruir o Brasil. Então, para quem quer aprender, como é que você sabe se o cara é um comunista? Sobre os assuntos que ele defende. São justamente os assuntos que estão escravizando o povo brasileiro há 30 anos. Se o cara acha que a Constituição brasileira foi escrita por homens de bem, que nós vivemos numa democracia, que nem o pessoal do Terça Livre aí acha, aí então não tem por que a gente falar mais nada aqui, quer dizer, não tem por quê. O Bolsonaro, ele é anticomunista. Nós defendemos essa tese, e é a verdadeira. Criminosos que foram expulsos daqui porque eram comunistas, voltaram e escreveram as leis. E aí nós chamamos isso de democracia. Democracia é quando prevalece a vontade do povo. Desde quando uma vontade sua prevalece? Desde quando os caras que você quer preso estão presos? Desde quando aquele lixo daquele Congresso está preso, aquela Suprema Corte está presa? Desde quando
você ganha o salário que você quer, tem as condições de trabalho que você quer. Isso é democracia? Isso não é democracia. Isso é uma escravidão travestida de democracia. Esse Sérgio Moro, desde que era uma criança, fez cursinho, fez vestibular, fez faculdade, respondeu 30 anos de concurso público para se formar um comunista. É assim que se forma todo advogado, todo maldito, desgraçado advogado desse país. E aqui nós somos muito claros, aqui nós não somos terça livre, não. Eu tô ficando com o saco cheio desse pessoal. Tô ficando com o saco cheio, não é passar pano, não. Em Bolsonaro, não. É mostrar o canalha que é o Sérgio Moro, que eu venho mostrando aqui há um ano. Isso aí é a atitude de um homem de coragem, entregar o país nas mãos da esquerda comunista. Eu esperei 30 anos para ver um homem como o Bolsonaro. 50 anos eu esperei. Os meus 53 anos eu espero para ver um homem no Brasil anticomunista. E aí agora, como nós estamos ameaçando, prestes a ir para a porta dos quartéis, promover uma intervenção militar para manter o Bolsonaro no poder e limpar a escória comunista, o Moro entrega quando nós estamos perdendo de 3-0 uma final de Copa do Mundo, você sai e fala, eu não quero mais jogar, porque ele quer colocar um cara lá que é alinhado com o que ele pensa. Uai, por quê? Aí ele quer insinuar que o Bolsonaro vai interferir na Polícia Federal. E não é isso não, o cara que tá lá, tá dizendo que o Adélio Bispo deu uma facada porque é um maluco. Até hoje não se investigou os computadores, celular e quem pagou o Adélio Bispo. E nós sabemos quem pagou, que foi a esquerda comunista. E até quando esse diretor vai ficar lá? Aí esse lixo, esse monte de merda que é esse Sérgio Moro, não quer que a gente investigue e descubra quem mandou matar o Bolsonaro? E é esse o herói de vocês? Quantos presos que o Sérgio Moro prendeu estão presos? Ah, ele é o herói porque ele prendeu um monte de gente na Lava Jato. É? Quantos estão presos? Quantos? O Lula tá preso ou tá solto? Por que o Lula tá solto? Porque são corruptos que soltaram ele? É por causa de corruptos? Metade do STF é corrupto, metade não é. E foi o STF todo que soltou o Lula, que soltou um monte de preso. E o Sérgio Moro concordou. Por quê? Por quê? Porque são comunistas. E como é que você sabe se o Sérgio Moro é um lixo comunista? Ele defende o aborto, ele defende a liberação de drogas, todas as pautas comunistas. Ele defendeu gente inocente, aposentado, mulher de biquíni, ser presa na rua, nossa liberdade ser tirada. Ele defendeu, que quando o Bolsonaro falou de nazismo, de esquerda comunista, explicou, ele disse que não, foi contra o Bolsonaro. Ele botou uma desarmamentista. A primeira coleguinha dele que ele pôs igual esta Polícia Federal, o Moro pôs, era uma desarmamentista. Se nós tivéssemos armas hoje, ninguém estava prendendo você, teu pai, tua mãe, teus filhos na praia. Porque a população armada não é escrava do Estado. Esse é o lixo que é o Sérgio Moro. Mas quem que criou esse mito? O maldito povo ignorante desse país. Esse povo amaldiçoado por Deus. Arrogante, estúpido, ignorante, que acha que sabe alguma coisa. Então eu estudei 50 anos da minha vida para aprender ciências políticas à toa. Porque qualquer vagabundo e botiquim dentro de casa acha que entende que o Sérgio Moro é o herói. Explica pra mim, seu merda, como é que você identifica um comunista? Sérgio Moro defendeu claramente todas as pautas comunistas até hoje. A única coisa que ele faz é um combate à corrupção, que é a obrigação dele de juiz. O José Dirceu, que é um terrorista comunista, o ladrão do PT, defendia o combate à corrupção lá nos anos 80. O Lula defendia combate à corrupção. São esses os heróis que você quer. O meu canal foi criado para defender esse enviado de Deus que é o Bolsonaro. Se esses animais, nem nesses canais de direita não entendem, se é para ficar repetindo aí o pessoal do Terça Livre aí, que tá passando pano em Bolsonaro, e não falar claramente o traidor que é esse Sérgio Moro, porque tá com medo de perder inscrito, não adianta não, eu vou começar a chamar as pessoas do que elas são, de traidores, de canalhas, crápulas, canalhas, imundos, nojentos. Esse Sérgio Moro não vale o que o gato enterra, é um lixo, um lixo.
Qual que é o heroísmo dele? Fazer o trabalho dele de juiz para o que ele é pago e muito bem pago. Ele recebe fortunas, anda com segurança em carro blindado para fazer o trabalho dele de juiz. O que é que ele fez demais? Todos que ele prendeu estão soltos. Mas ele tem segurança armado, ele anda em carro blindado, mas nós não podemos ter armas, segundo o Sérgio Moro. Assassinar criança na barriga da mãe, o Sérgio Moro acha que é normal. Se alguém for na creche, o seu filho de 2, 3 anos, 5 anos, e alguém enfiar o dedo lá na vagina da sua filha e masturbar um nenê de 2 anos de idade, se você reclamar que fizer isso com seu filho, você pega 20 anos de cadeia, graças ao Sérgio Moro! O Sérgio Moro que apoiou a criminalização da homofobia, que defende a ideologia de gênero. Então isso aqui não é a PAI, isso aqui não é canal para débil mental. Se você gosta de aprender a verdade, fique aqui. Se você não gosta, saia daqui, seu débil mental. Aqui nós somos bolsonaristas e eu entendo perfeitamente, por todos os anos de estudo que eu tenho, pela minha experiência de vida, que esse Bolsonaro é o enviado de Deus. Não é o lixo, esse traidor do Sérgio Moro, que está entregando o país agora nas mãos de criminosos, terroristas comunistas, porque o débil mental do Sérgio Moro defende todas as pautas comunistas, mas na cabeça dele o comunismo não existe. Tá bom? Então por que o cara tem que ser um herói? Simplesmente se ele faz o trabalho dele, que ele é pago para fazer de juiz. Então o Mandetta é um herói porque está fazendo o trabalho dele de médico? Esse é o raciocínio? Nós temos um problema no Brasil e é o socialismo, o comunismo, que foi quem soltou o Lula, que é quem mantém criminosos no STF, criminosos no Congresso. O problema é o socialismo, o comunismo, que mantém isso acontecendo. E agora o Moro saindo, dando a entender que o Bolsonaro ele quer mexer na Polícia Federal para proteger os filhos, porque ele quer que um cara político lá, ou o cara que foi colocado lá pela esquerda comunista. Do jeito que o Moro colocou a mocinha lá, que nós obrigamos ele a tirar. E até hoje nós não fizemos uma campanha para tirar esse vagabundo da Polícia Federal, que disse que não houve tentativa de assassinato com o Bolsonaro, não. Que o Adélio Bispo foi um cara lá. Vocês são idiotas a ponto de acreditar nisso? No Moro, que defende a Marielle, que diz que os crimes da Marielle têm que ser investigados, mas o crime do Adélio Bispo, que a esquerda comunista encomendou de matar o único homem que apareceu no Brasil em 50 anos, o Moro não falou para investigar e ainda manteve lá na Polícia Federal um cara que diz que não houve atentado. É isso que vocês querem? Então vão ouvir Terça Livre, vão ouvir quem vocês querem, porque eu tô falando aqui, não existe um maldito advogado desse país que não seja um comunista, não existe um desgraçado de um jornalista desse país que não seja um comunista. Então vocês aprendam, aqui vocês vão aprender e vão ouvir a verdade, porque eu falo desse lixo que é esse Sérgio Moro há mais de 1 ano, e eu não falo mais porque eu não queria atacar o governo, atrapalhar o governo Bolsonaro. Esse canalha vem chantageando o Bolsonaro, não é de hoje. E o Bolsonaro não está preocupado em defender, não. Ninguém, não proteger filho, não. Ele está preocupado em botar um cara lá que pense como nós, como eu, que você, que queira sim prender bandido, mas que vai em cima de prender bandido comunista, de acabar com o comunismo no Brasil. Essa é a nossa missão. Para isso que nós precisamos de uma intervenção militar. Agora tem débil mental falando que o Bolsonaro não quer. O Bolsonaro não quer uma intervenção. Você, seu animal ignorante que disse isso, essa senhora que agora há pouco falou isso para mim, você é uma imbecil. Você acha na sua ignorância mesmo que um presidente, ele pode chegar e dizer claramente o que ele pensa? Ele tem que ter o posicionamento de estadista, que ele dizer que ele é a favor da democracia. Foi só isso que ele falou. Ele não falou nada que não quer uma intervenção. Se nós não fizermos a intervenção agora, Bolsonaro vai ser preso. Sua débil mental, ignorante. Enquanto vocês ficou aí dentro de casa, eu fiquei estudando por 50 anos. Então o mínimo que me devem de respeito, se querem ser respeitadas, é ouvir o que eu falo e aprender. Não é vir discutir comigo e querer me ensinar, não. Que o Bolsonaro não quer intervenção. O Bolsonaro quer sim uma intervenção. Porque a missão dele, ele entrou lá para salvar o Brasil. E a única maneira de salvar o Brasil
É uma intervenção com o Bolsonaro no poder, porque um canalha covarde que nem o Sérgio Moro abandona o barco agora e vai entregar o país, se não formos nós lutar, vai entregar o país nas mãos de comunistas novamente. É isso aí. Deus abençoe vocês todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença.